É isso aí, galera, vamos com mais um vídeo comentário aqui com o Nerd na TV, para vocês aí que gostam de saber das curiosidades sobre os seriados, desenhos animados, filmes que vocês são fãs aí, tá? Que nós todos somos fãs. Mais um vídeo comentário aqui, e hoje quem é tiozão igual eu, assim igual meu amigo Rodrigão aqui, tem entre 35 e 40 anos, vai vibrar porque hoje nós vamos falar de um clássico do Tokusatsu. Estou falando de Spectreman, seriado criado pela P Productions na década de 70, 1971 para ser mais exato, que fez muito sucesso no Brasil nos anos 80. O Spectreman, ele foi um dos heróis surgidos durante o apogeu dos Kyodai Hero, né? Os heróis gigantes que foram eternizados aí, muito bem representados pela família Ultra, né? E o Spectreman é um desses exemplares aí, né, de super-heróis gigantes. Inclusive o Spectreman, ele é muito, né, principalmente no Brasil, ele é muito comparado com a família Ultra, né? A gente brinca dizendo que ele na verdade é um membro da família Ultra, mas ele é da parte pobre, né, o primo pobre da família Ultra. Mas na verdade, cronologicamente não tem nada a ver um com o outro. Inclusive o Spectreman é de outra produtora, criação da P Productions, a mesma de Magmatashi, acho que a pronúncia é essa, né? Que no Brasil chegou com o nome de Os Vingadores do Espaço, e também da mesma produtora de Lion Man. E vamos falar um pouco aí desse seriado que todo mundo sempre gostou muito, né? Todo mundo que viveu a infância aí nos anos 80 teve aí o prazer de acompanhar, né? Spectreman, ele é um super-herói que ele combate as ameaças ao meio ambiente. Ele é membro do planetóide artificial Nebula, que é controlado pelos Dominantes, né, por uma entidade cibernética chamada os Dominantes. E ele viaja de ponto em ponto no espaço, no universo, procurando auxiliar planetas subdesenvolvidos para combater ameaças iminentes, tanto externa quanto interna, que possam causar sua destruição prematura. O Spectreman tem um roteiro muito interessante, né, galera, nesse sentido. Eu acredito que seja um dos primeiros super-heróis com essa premissa, se não for o primeiro, com essa temática ecológica. E ele tem um roteiro muito atual, gente, né? Se o Spectreman fosse refeito, ganhasse um remake hoje, ele provavelmente, o roteiro poderia ser totalmente reaproveitado, talvez utilizassem até a teoria de aquecimento global. Precisaria, logicamente, de uma reformulação visual. O roteiro é muito atual. Ele, diferente da família Ultra, dos Ultras, que são sempre aqueles heróis infalíveis, super poderosos, o Spectreman, ele sempre é enfatizado muito que por mais poderoso que ele seja, né, por mais forte que ele seja, por mais capacidade sobre-humana que ele tenha, ele nunca vai conseguir salvar todos. A impressão que dá é que os roteiristas, eles queriam enfatizar a impotência do super-herói diante de certas situações. Muitas vezes a pessoa que ele não conseguia salvar era justamente a pessoa que era mais importante para ele. O Spectreman, apesar de ser um ciborgue, ele tem um lado humano que é muito bem explorado durante toda a série. Ele é inserido, a impressão que eles querem inserir todos os personagens da série num universo extremamente cruel, extremamente pessimista, né? Por isso daí em vários episódios essa carga dramática. Não é muito incomum a gente ver crianças morrendo em Spectreman, é uma coisa inclusive pesada, né? Se a gente for parar para pensar em termos de programa para todas as idades, né? Não é muito incomum a gente ver isso, em contraponto aos efeitos que chegam a ser um pouco cômicos, né? O crescimento do cinema nacional nas últimas décadas criou um novo mercado de trabalho para os artistas do audiovisual e criou também a necessidade da capacitação desses artistas. Com o domínio de determinadas técnicas e com as escolhas corretas, o curso Cineasta Indie vai ensinar a você que sempre quis ser um cineasta a realizar o seu projeto com baixo orçamento e com qualidade profissional, com qualidade adequada ao mercado. Em outras palavras, o aluno aprenderá a enxergar o seu trabalho como uma forma de lhe prover sustento e não apenas como uma expressão artística. Venha você também para o curso Cineasta Indie. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Cosmic Nerd que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. Na época que o Spectreman surge, ele tinha a duríssima tarefa de concorrer com ninguém menos do que O Regresso de Ultraman, gente. Uma série da Tsuburaya considerada até hoje um dos melhores tokusatsus já produzidos.
E ainda assim, tendo que concorrer com um peso pesado desse, o Spectreman fez muito sucesso no Japão, provavelmente porque os roteiros de Spectreman eram tão bons quanto os do Regresso de Ultraman, e porque os personagens eram tão carismáticos quanto. A gente tem que bater palma pro personagem nesse sentido. Uma característica muito interessante é que quase todos os capítulos de Spectreman são divididos em duas partes, como acontecia com o seriado do Batman, do Adam West, né? Mesmo hoje a gente vê muito pouco disso, são poucos os tokusatsus que adotam esse tipo de formato. Ele se destacava nesse sentido. E a gente vê aí, Spectreman ele chega na Terra e se disfarça como o simpático Kenji, que imediatamente se emprega na Agência de Controle de Poluição, liderada pelo chefe Kurata, e ele faz aí as vias de uma espécie de profeta, né? Ele sempre sabe o que vai acontecer de ruim no planeta. Por causa disso, a Agência de Controle de Poluição eles sempre se antecipam. Obviamente ele sempre recebe aí as coordenadas dos dominantes. E a gente percebe aí que o personagem ele foi criado para ser sério, mas ele tem essa coisa do personagem, do alter ego dele humano ser um tanto cômico. Mas o roteiro ele se leva a sério o tempo todo. Tirando momentos de descontração entre os personagens, lógico, mas o roteiro ele se leva a sério. É uma série feita nesses moldes. E, paralelamente ao momento em que o Spectreman chega, infelizmente para os personagens e felizmente para nós, o público, também chega na Terra a nave do Dr. Gore e o seu inseparável guarda-costas, o Karas. Os grandes vilões da série. O Dr. Gore ele pretende despoluir o nosso planeta. Eu acho que ele deve considerar os seres humanos uma espécie de sujeira, porque ele quer também eliminar a raça humana, né? E a partir disso se tornar o senhor, imperador, rei e blá 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 da Terra, né? E para isso ele, que é um gênio da ciência, cria monstros que se alimentam da poluição gerada pelo homem para ficarem mais poderosos e ainda, de quebra, são praticamente indestrutíveis para qualquer arma conhecida pelos seres humanos, né? Sorte que o Spectreman chegou na mesma época, né? Que aí ele já tinha quem lutasse contra os monstros. Curiosamente, a gente vê que os monstros do Dr. Gore eram ecologicamente corretos, né? A gente para pra pensar, né? Mas era um genocida, né? Aplicou um golpe de estado no planeta dele e agora e aqui ia fazer algo parecido, né? Então, falando assim, os episódios que se destacam no Spectreman são episódios que tem um clima super pesado de filme de terror. Nós temos aí o episódio Preço do Gênio. Um rapaz com problemas mentais, ele se submete a uma cirurgia, né, uma operação experimental onde ele fica super inteligente, mas a inteligência dele é ainda muito abaixo da do Dr. Gore, né, isso é mostrado no episódio, né, e ele acaba se tornando um monstro que se alimenta de cérebros humanos. Episódio muito bom, o clima total de filme de terror, né. Outro nesse sentido também é o episódio Assassinos do Além, onde através de uma fórmula o Dr. Gore ressuscita várias pessoas aí que voltam como zumbis, né? Zumbis assassinos, tudo. Isso aí, né? Já dá pra sacar qual é que é a do episódio. Um outro nesse mesmo estilo é o episódio Vampiro do Espaço, considerado por muitos o melhor episódio de toda a série. É o único em que o Dr. Gore não aparece, onde o inimigo do Spectreman é o Vurdalak, um vampirão que se alimenta de sangue contaminado. E tem outros episódios cônicos, como o episódio A Terrível Transformação, em que o monstro ele cresce de tamanho conforme ele come lixo, né? Mas ele na verdade ele era um ser humano transformado pelo Dr. Gore. E ele chegou a crescer num tamanho que o Spectreman gigante, maior do que os prédios, e o monstro ele era muito maior do que o Spectreman. Foi realmente um episódio muito lembrado pelos fãs aí, né? Muito querido pelos fãs. E aqueles episódios em que os dominantes sempre passavam o pito do Spectreman, né? Por alguma insubordinação dele. Num deles ele chegou a perder os poderes, no outro ele foi exilado. Enfim, né? Varia do mais leve ao mais pesado os episódios do Spectreman. E a gente tem que então elementos que fizeram com que o Spectreman se tornasse um ícone da cultura pop, principalmente, né, para os brasileiros que acompanharam. O visual do personagem, como a gente já comentou, ele tem bastante semelhanças com a família Ultra. A lâmpada na cabeça, a própria movimentação do personagem,
o lance dele ficar gigante. Tem algumas semelhanças, alguns chegaram a dizer que o designer dele teria se inspirado no visual do Ultra Seven, mas de qualquer forma a gente vê que era a tendência da época. Apesar de ser um androide, como já mencionado anteriormente, o Spectrum ele tem um lado humano que é muito bem explorado. Por causa desse lado humano, ele está sempre entrando em discordância aí com os dominantes, né, que são os tutores aí do herói. Ele, como Kenji, ele assume aquela famosa postura do civil desastrado, que faz umas bobagens aí pra ninguém perceber que ele é o herói. E é aquela coisa bem da época mesmo, né? Ele some pra se transformar, quando o herói desaparece, ele reaparece e ninguém se liga que o cara é o herói. Ninguém se liga, ninguém para pra pensar, porra, né? Por quê, né? E o visual dos monstros é um espetáculo à parte, né, gente? Como eu disse, tudo o que envolve a parte técnica do seriado é beirando sempre o cômico. Isso não é demérito nenhum. Os poderes do Spectrum são... Ele tem uma infinidade de poderes, é um herói realmente bastante poderoso, tá? Bom, ele voa a velocidades bem acima do som. Em um episódio é dito por um inimigo dele que ele seria capaz de cruzar uma galáxia numa velocidade maior do que a nave planetária mais rápida daquela época, né? Tem super força, super resistência, né? A habilidade de aumentar seu tamanho, essa é uma característica interessante dele. Ele não é sempre gigante. Na maioria dos episódios, os Ultras se apresentam como gigantes, embora eles também possam diminuir de tamanho. Mas o Spectrum ele se apresenta em muitos episódios, ele combate os monstros com o seu tamanho humano. Mas ele crescer, né, de tamanho, aumentar de tamanho, está entre os poderes dele, né? Ele tem as Spectre Blades, são lâminas que aparecem nos pulsos dele, né, nas luvas dele, idênticas àquelas barbatanas que tem nas luvas do Batman, e que tem altíssimo poder de corte. Ele tem uma espécie de shuriken, né, que ele tira do cinto dele, e que além dele poder arremessar uma velocidade muito grande, elas podem crescer durante o trajeto e também tem um poder de corte muito grande. Ele tem visão de raio-x, tem super audição. Em alguns episódios ele tem uma espécie de arma, muito semelhante a uma arma de fogo comum, mas logicamente guardadas as proporções de um robô super poderoso gigante, né? Tem uma espada e um escudo que ele utiliza quando os dominantes enviam para ele, né? E o golpe mais utilizado, o Spectre Flash. Normalmente é o golpe final com o qual ele elimina os monstros. Uma outra característica interessante é que, apesar de ser um ciborgue, o Spectrum ele sangra. Em vários episódios ele sofre cortes e ele sangra um líquido amarelo muito estranho. É uma coisa que acontece com certa frequência, principalmente no final da série, né, nos episódios finais da série. No episódio piloto, Spectreman tinha um visual completamente diferente. E o Dr. Gore não aparecia. Seu vilão era, na verdade, o Caras, né? Ele que era o invasor, né? Sem a presença do seu mestre Gore, né? E o Caras ele é um personagem que protagonizou várias lutas com o Spectreman. Em contraste com a inteligência do Dr. Gore, Caras ele é um completo tapado, né? Beira o retardo mental, o tipo de coisa que ele faz em alguns momentos. Porém, em um episódio chamado A Revolta dos Inocentes, o Caras ele se mostrou um bom estrategista, o que faz certo sentido, já que ele era general do exército do planeta dele, né? Não fica muito bem explicado por que eles deram esse QI reduzido pra ele na série, né? Mas é um personagem incrivelmente carismático, talvez tenha sido o precursor do famoso vilão pastelão. A maioria dos tokusatsus tem. E ele é quem protagoniza a última luta do seriado com o Spectrum. Juntamente com o Dr. Gore, o Caras é o personagem mais marcante do seriado. Os dois são, o Dr. Gore e Caras são meio que os protagonistas, né? Os vilões protagonistas, né, da série. Bem, falando um pouco da dublagem de Spectreman, a gente percebe que o elenco ele é muito conhecido do público dos anos 80. Praticamente todos os atores que dublaram o Spectreman posteriormente participaram da dublagem de outro seriado muito querido por todos nós, que é o Chaves, né? O Chapolin, né? Os seriados mexicanos que passaram na mesma época de Spectrum e ainda passam no Brasil até hoje. Graças a Deus que continue passando por muito tempo. E que, pelo amor de Deus, essa nova dublagem pare de censurar as piadas do Chapolin, pelo amor de Deus, né? Abaixa a lacração, meu Deus. O que acontece? A gente vê aí, entre outras coisas, a gente vê o dublador do Wada, que é o gordinho trapalhão, é ninguém menos que Marcelo Gastaldi, o dublador do próprio Chaves. Parece que ele gostava de dublar esses personagens trapalhões na época. Já dublou o Charlie Brown, dublou o Super-Herói Americano, dublou o Chapolin e dublou o Wada.
Nós também percebemos Leda Figueiró, também falecida, que era a dubladora da Patty, ela faz a personagem Millie. A Angélica Santos, que é a dubladora da Chiquinha, faz várias pontas. Mário Vilela, também falecido. Caramba, faleceram todos os dubladores, poxa. O dublador do Seu Barriga que dublou Ota, né? Provavelmente os mais conhecidos que todo mundo vai lembrar. Dublador do Caras, que era o Osmiro Campos, que era o dublador do Professor Girafales. E o Carlos Seidel, dublador do Dr. Gore, que também dublou o Seu Madruga. O chefe Kurata foi dublado por Eleu Salvador, também falecido. Eleu Salvador que dublou Dr. Brown, de Volta para o Futuro. E o próprio ator, chefe Kurata, é um grande dublador no Japão, ele já dublou ninguém menos do que o Darth Vader, de Star Wars na versão japonesa. O dublador do Spectreman, do Kenji, eu francamente só conheço esse trabalho desse dublador, tá? Só conheço esse trabalho e acho que ele fez um excelente trabalho, diga-se de passagem. O ator Tetsu Narikawa interpretou Spectreman, Kenji, né? Ele, na verdade, era um atleta muito conhecido no Japão, né? Era um karateka muito conhecido, né? Um mestre de karatê, depois fundou até uma liga de karatê no Japão, né? Parece que fez um excelente trabalho atuando, né? Se mostrou um bom ator também. Um outro ponto alto que a gente pode dizer aqui mesmo por trás da máscara, né? A gente não sabe qual que era o rosto do Dr. Gore verdadeiro, né? Mas, cara, o cara se deu o trabalho de estudar a técnica de mímica com a qual os treinadores de macacos se comunicavam, né? Quando estavam adestrando os macacos, né? Principalmente no circo. E é uma característica muito marcante do Dr. Gore, ele se comunicando enquanto ele fala, ele fazendo as mímicas, né? Ficou muito marcado no personagem isso. Com relação à produção do seriado, a gente já sabe, como eu já disse várias vezes, que a produção ela foi apressada, ela foi de baixo orçamento, tudo. E acaba caindo para comicidade, acaba ficando um pouco cômico em vários momentos. Alguns efeitos ficam muito falsos. Ainda assim, isso não prejudica a diversão de quem tiver aí a cabeça de entender os problemas pela qual a produção passou. Me parece que a produção foi inclusive apressada, quando você compara com a família Ultra, até covardia. Entretanto, a gente releva. A gente precisa entender, tem alguns méritos nessa produção, por exemplo, a paleta de cores é muito bem definida. A gente percebe que as cores escuras, né, marrom, preto, cinza, um amarelo bem escuro também, elas prevalecem principalmente nas horas de luta. A própria paleta de cores do personagem Spectreman utiliza cores desse tom, talvez até para dar aquela impressão de poluição mesmo, de coisa de sujeira. Foi uma coisa muito bem pensada. Em outros casos a gente vê que a direção pisa realmente na bola. No primeiro episódio, dado o momento onde o Dr. Gore ergue o braço, a blusa cai e a gente vê claramente o braço do ator. O braço do ator, isso foi uma clara falha na direção de arte, entendeu? Que foi devidamente corrigida já no segundo episódio, onde a luva, né, se estendia bem abaixo da manga da blusa do ator e já não dava mais para ver o braço dele. Tudo isso perdoável diante do bom seriado que era Spectreman. A gente também vê muita gente fala do zíper nas costas da família Ultra, né, de todos os membros da família Ultra, que ainda acontece. E aí nós estamos falando de um seriado muito bem produzido, né, pra época. Spectreman a gente vê o velcro nas costas dele. E sem problema também. A trilha sonora e os efeitos sonoros de Spectreman são outro ponto forte da série, tá? Os efeitos sonoros eles acentuam o tom cômico dado pelos defeitos especiais. Eles são um pouco cômicos também. Os gritos dos monstros são espetáculo à parte, são risíveis. E aí a gente vê o que mais? A gente vê a trilha sonora, contrapartida, ela é bem aplicada em momentos da série. Tem algumas trilhas de suspense muito, muito legais que poderiam ser utilizadas tranquilamente em qualquer filme de terror e de suspense, entendeu? E as trilhas de abertura, essas aí são demais. A primeira abertura japonesa, que ela toca, que ela tem sua versão instrumental tocada durante a série, sempre em momentos onde o Spectreman luta contra os monstros, né? É muito legal, muito divertida de ouvir e tal. As de encerramento não são tão legais e a segunda abertura também não é tão legal, mas em compensação a versão americana é demais. A versão americana realmente ficou marcada. Essa era a música de abertura americana, foi a que ficou mais marcada nos brasileiros. E curiosamente, né, ela é versão de uma outra música chamada
First Day of Forever, uma coisa assim. E é uma música muito legal também, dá pra você se pegar cantando. Durante algum tempo houve o mito de que o vocalista do Creedence cantava a música de abertura americana de Spectreman, porque a voz era um pouco parecida, né? E uma outra curiosidade do Spectreman são os quadrinhos nacionais que foram lançados de Spectreman, onde o personagem tinha um visual completamente diferente, um visual azulado. O personagem não se chamava Kenji, se chamava Kenzo. Os cabelos do Dr. Gore não eram loiros. Mas a revista foi muito legalzinha também, foi muito divertida, né? E durou, se eu não me engano, 30 edições. O que é uma coisa boa pro quadrinho nacional, né? Um HQ fora da Maurício de Souza Produções durar bastante assim. O desenhista era o mesmo desenhista dos quadrinhos dos Trapalhões no Brasil. E o Spectreman, sem dúvida, é um super-herói que merecia ser revivido. Nessa onda moderna de remakes, ele merecia reaparecer. Seria interessantíssimo esse roteiro tão atual dele sendo utilizado nos dias de hoje, e ele com um visual modernizado, quem sabe até com melhores efeitos, que o Dr. Gore e o Caras voltassem, logicamente, porque são muito marcantes. E realmente, basta a gente dizer que durante o estouro do Tokusatsu no Brasil, o SBT foi a única grande emissora, não correu atrás de novidade, ele simplesmente pegou o Spectreman, que estava engavetado há alguns anos, e colocou de volta na grade, e ele funcionou durante até o início dos anos 90. Tamanha aí a carisma desse personagem. Bom, galera, é isso aí. Hoje a gente homenageou aí o Spectreman, grande seriado da P Productions. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um joinha para ajudar o canal. Até o próximo vídeo comentário. Valeu!